Olá, meu nome é Thaisa Pelosi e está começando o programa que veio para tornar a sua noite mais sombria. 3h33. Nossa proposta é levar até você de maneira informativa e interativa a cultura do terror e suspense no cinema, dentre outras curiosidades, sem que você precise sair debaixo das cobertas. E se não estiver coberto, cuidado! Na noite de hoje, vamos dar dicas de filmes que vão fazer você perder o sono, trilhas sonoras do terror, lugares mal assombrados e muito mais. E para nos ajudar em alguns desses quadros, vamos contar com a participação de um convidado especial que irá se juntar a nós em breve. E como não queremos enrolação e conforme o prometido, vamos ao nosso primeiro quadro, Dissecando. O primeiro quadro dessa noite vai abordar um clássico dos filmes de terror, o tão conhecido e com certeza um marco na história do cinema e do gênero, O Exorcista. Aqui vamos contar detalhes da produção, gravação, relatos sobrenaturais do set de filmagem, curiosidades sobre todo o processo de criação, entre outras coisas que você vai descobrir. Abra a porta! Sabe o que ela fez? Abre a A porta! safada da sua filha! O Exorcista de 1973. A história contada no filme foi baseada em fatos reais, mas ao invés de uma menina, a história é de um menino que nunca teve seu nome revelado, mas apenas foi apelidado de R. O caso ocorreu em 1949 em Mount Rainier, em Washington, D.C. Começaram a acontecer eventos sobrenaturais e a família procurou padres para realizar o exorcismo do menino, mas não tiveram resultado. Eles se mudaram para St. Louis, onde encontraram o padre Walter para fazer o exorcismo de seu filho, que durou 23 dias. E 23 noites. Até que ele falou uma palavra desconhecida, soou um barulho de tiro e de demônios e foi diversas pessoas entrevistadas, realizadas com o padre, que sempre confirmou os relatos ocorridos. Dito isso, resolveram adaptar a história e transformá-la em um filme, e foi aí que outros problemas começaram. A equipe sofreu horrores durante a produção. O homem que refrigerava o quarto onde aconteceram as cenas de possessão morreu de maneira inexplicável. Um vigia noturno que cuidava dos cenários foi morto a tiros durante uma madrugada. Um carpinteiro cortou o polegar fora e outro cerrou o dedão do pé. Durante as filmagens, 9 pessoas da produção morreram de forma não explicada. No filme de estreia da saga, o ator Jack McGraw é o primeiro a morrer na história, despencando de uma tenebrosa escadaria. Uma semana após terminar de gravar, McGraw morreu na vida real. Dizem que foi vítima de pneumonia. Será? O diretor William Friedkin provocou uma séria lesão na coluna da atriz Ellen Burstyn, que faz a mãe da menina Regan, em uma cena em que Ellen deveria ser arremessada contra a parede e arrastada. O diretor fez a atriz usar um colete atado em uma corda, que a puxava para trás com enorme força. Ele pediu ao câmera para registrar a cena antes, sem a atriz ser avisada do baque, a fim de captar um susto genuíno dela. O diretor deu um tapa no ator responsável por interpretar o padre Caris, para captar uma expressão mais real. Ele também alimentou uma falsa imagem em desprezar o trabalho de atores. Gostava de andar armado e dava tiros para o alto no set, com o fim de tensionar o elenco e captar reações sem avisar que a câmera estava rodando no set de O Exorcista. O Exorcista pegou fogo durante as filmagens e teve que ser reconstruído. O único lugar que ficou intacto foi o quarto da menina possuída. O reverendo Thomas Birmingham, por diversas vezes, visitou os sets para benzer a equipe. No filme foram captados sons de porcos e vacas sendo levados para o abate em uma fazenda. Olha isso, gente. O argentino Lalo Schifrin compôs uma trilha sinistra para O Exorcista, mas o diretor Friedkin achou o trabalho muito café com leite. Preferiu então usar o tema de piano já pronto. Tubular Bells. Scriffin vendeu a trilha rejeitada para o filme A Casa do Horror de 1979. Resultado?
Recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. O Exorcista foi o primeiro e único filme do gênero a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Em 2000, o Exorcista foi relançado na versão do diretor, com cópia restaurada e 11 minutos de cenas que ficaram de fora da versão original. Entre elas, a que mostra Regan descendo a escadaria de sua casa com o corpo contorcido, aparentando ser uma aranha. Oh my God. Isso me deixou com um pouco de medo, acho. Acho que vou chamar um breve intervalo. Quem quiser participar do programa, ajudando no processo de escolha do próximo filme ou série, é só enviar um e-mail para 333@gmail.com. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta e esperamos que vocês estejam gostando. E para continuar o nosso programa, vamos mostrar para você que está em casa, no trabalho ou onde quer que esteja assistindo nossa Silent Hill brasileira. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, mas não tenha recebido uma informação completa e confiável. Estamos falando de Paranapiacaba, cidade que é distrito de Santo André, em São Paulo, onde é recheada de mistérios e relatos sobrenaturais. Olá! Hoje o programa 333 está aqui em Paranapiacaba, mais conhecida como a Silent Hill brasileira, um lugar onde histórias de espíritos e assombrações percorrem gerações e gerações, e isso acaba atraindo muitos visitantes. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos contar algumas das histórias que acontecem por aqui. Estava no seu auge, a filha do engenheiro-chefe acabou se apaixonando por um dos operários. E os dois decidiram que iam se casar, mesmo que a família da menina fosse contra. Quando o pai dela descobriu isso, ele ficou muito possesso, muito bravo, e dizem que ele mandou matar o noivo. Quando a menina descobriu isso, ela ficou totalmente arrasada, saiu da igreja ainda vestida de noiva e se jogou de um precipício. Depois dessa história toda, nas manhãs de neblina, dizem que ela ainda anda por aqui, desesperada, procurando pelo seu noivo, pelo seu amado. Então, o véu e a grinalda se misturam com a densidade da neblina e ela desaparece. Esse aqui é o casarão onde morava o engenheiro junto com a sua família. Ele esteve abandonado por um tempo, mas em 2002 passou por uma reforma e desde então vem atraindo muitos visitantes. O que esses visitantes relatam é que o engenheiro e a sua esposa são vistos andando pelos corredores do casarão e algumas pessoas também veem eles nas janelas, observando o lugar onde funcionava a ferrovia. Uma história muito interessante sobre Paranapiacaba é de um vigia que era muito querido por todos os moradores da cidade. Ele era muito preocupado com a segurança, então todos os dias ele fazia uma ronda noturna e dava 3 batidas em cada porta. Se tivesse tudo bem, o morador respondia com 3 batidas e o vigia podia seguir pelo seu turno. Um belo dia ele foi assassinado, não se sabe por quê, não se sabe por quem, só que no dia seguinte, e dizem que até hoje, ainda escutam 3 batidas na porta todas as noites. E os moradores continuam respondendo com 3 batidas, porque assim o espírito dele não pode entrar. A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima!
Estamos de volta com o nosso programa e vocês viram que matéria super interessante? Se eu fosse vocês, eu dava uma visitinha nessa cidade que eu particularmente não conheço. A gente está aqui com o nosso convidado de hoje, o nosso professor doutor Marcos Correia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Thaís, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer você estar aqui com a gente. Eu vou chamar agora o nosso próximo quadro, Relatos Sobrenaturais. Você tem alguma história assim sobrenatural para contar pra gente? Então, eu não. Eu nunca passei por nenhuma situação desse tipo, mas eu cresci muito vendo minha avó e minha mãe comentarem sobre essas histórias, várias histórias sobrenaturais. E a minha avó contava uma história que era muito louca, de uma mulher curiosa, né? Talvez até tenha um aspecto social aí embutido. É uma senhora curiosa que ficava o tempo todo na janela, então tudo que passava ela era a novidadeira da cidade. Tem um termo lá em Mato Grosso que a gente chama de novidadeira. Você é de Mato Grosso? Eu sou de Cuiabá. Nossa, tenho muito parente lá, mas eu sou mineira, sou de Serra do Salitre. Eu adoro sair de lá há muito tempo. A pessoa vem aqui convidada e eu falo da minha vida, né, galera? Então, e aí a vovó contava essa história que, então, essa mulher que ficava o tempo todo, portanto, na janela, vendo tudo que acontecia na cidade, um dia uma banda passou, como se fosse um carnaval fora de época, e a última pessoa dessa fila de um cortejo parou e entregou para ela como se fosse uma vela. E aí ela guardou. No dia seguinte ela abre, parece-me que o caixão, enfim, o local onde ela guardou, e era um osso humano. Então isso é um dos relatos. Tem uns relatos também depois de uma mulher que saía para passear, etc. E que no final era levada para uma festa e o cara levava ela para casa. Só que quando chegava no trajeto de casa, parava na frente do cemitério. E ela saía, então mora aqui. Então, tem vários relatos em Cuiabá que tangem sobrenatural, porque Cuiabá também tem um pouco disso, dessa mística, né? A cidade tem umas histórias sobre uma baía, que águas encantadas. A água é sempre um elemento mágico, né? Paranapiacaba, a neblina, de certo modo, acaba sendo água. Sempre trazem essas histórias sobrenaturais. No interior também, eu sou de Minas Gerais, Serra do Salitre, e a gente escutava muito falar sobre a mula sem cabeça. Isso todo mundo já ouviu falar, né? Mas interior é infância, né? Muito característico. A loira do banheiro. Saci pererê. Uhum. Mas são coisas que assustam a gente quando a gente é criança. Hoje Sim, até a gente se sim. assusta. Imagina quando a gente é criança. A gente não sabe diferenciar. Eu digo que eles são uns organizadores sociais, assim. Não sai porque a mula sem cabeça vai te pegar. Então não é porque né, a mula vai te pegar. Tem um organizador social aí também embutido que, de certo modo, acaba organizando os papéis, as estratificações a partir desses elementos mágicos e místicos. E, Marcos, deixa eu te perguntar, você nunca, assim, nem viu vulto, nem barulho, essas coisas? Porque, olha, eu vou te falar que você é um cara sortudo. Então, e quem nunca passou por isso, né? Gente, meu Deus. Eu sou muito religioso, né? Mas eu sou do candomblé, então, na minha religião e nas religiões não ocidentais, essa coisa do mal e do bem convivem dentro da própria mística religiosa. Então, já, obviamente, tem questões que dentro do culto religioso a gente sabe, mas a gente não entende isso enquanto separado, entende como uma parte do nosso próprio processo, né, religioso. Porque eu acho que o que acontece é que as religiões cristãs separam o bem e o mal, e aí você fica atendendo ou o mal te atormentando. Eu acho que essa mística do mágico, das histórias sobrenaturais, elas acontecem e estão presentes no cotidiano. Agora, óbvio, tem os arrepios, então estou sozinho de vez em quando, tem alguma coisa acontecendo. Então, mas aí eu foco. Porque se eu for dar vazão a essa mágica, acho que acaba não. Mas então, se você escuta algum barulho, você sempre vai pra. Ah, foi vento. Você nunca vai imaginar que é alguma coisa espiritual. Prefiro acreditar assim. Porque, exatamente. gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso aconteceu ontem, em casa. E o ar-condicionado, a gente estava na cozinha, eu e minha irmã, e o ar-condicionado ligou sozinho. Aí eu falei, deve ter sido as gatas que devem ter pisado no controle e ligou o ar-condicionado. Fui olhar, o controle estava dentro da gaveta. E aí eu desliguei, a gente foi pra cozinha novamente e de novo ligaram. Quem veste a loura do banheiro, você tem uma loura da gaveta. Misericórdia, não fala isso, que eu já tô com medo. Mas aí eu acho que é algum problema também. Eu sempre vou pra esse lado também, que eu não quero pensar que é espírito, não. Deus me livre. Eu prefiro não acreditar. Mas apesar foi muito bom. Muito boa a sua presença aqui, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer o nosso convidado de hoje. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo. Até já. Antes de começar, essa lista não tem pódio.
ela apenas mostra algumas das melhores trilhas sonoras do terror. E hoje vamos focar nos clássicos. A Hora do Pesadelo, 1984. O compositor Charles Bernstein brinca e experimenta bastante a novidade da trilha eletrônica. O ritmo e as percussões típicas dos anos 80 têm forte presença, servindo para criar uma sequência empolgante, causando pavor e tensão, usando batidas violentas. Em Tubarão, de 1975, a trilha é a maior arma do diretor Steven Spielberg. Com um grande poder de sugestão, ela literalmente substitui a criatura, tornando-se o elemento principal. Meu Deus. A harmonia das notas Toda hora musicais que eu cria vi, o essa tubarão pessoa tá do num lugar filme diferente. sem Já que o percebeu? vejamos. Assim, Ao mesmo fantasma tempo mesmo em na que minha as vida. notas musicais são Quero agradecer a coração participação. do Agradecer sua espectador, participação. Não saia daí, batendo tá? Que a cada gente vai vez mais usar rápido pelo ainda. desespero Claro. causado. Nosso quadro no filme. continua, só que agora eu vou falar mais detalhadamente sobre algumas trilhas de uns filmes. Halloween, de 1978. John Carpenter utilizou uma melodia bem simples, um piano acompanhado de sons curtos ou de uma pequena frase musical com outros instrumentos que se alternam. Esse clássico, juntamente com a cuidadosa direção e composição musical, ao utilizar o ponto de vista do assassino, cria uma grande angústia no telespectador. Michael? Psicose. Em 1960, composto por Bernard Warman, a trilha foi batizada de O Assassinato, sendo considerada pelos amantes da sétima arte a mais aterrorizante da história do cinema, superando melodias como A Profecia, O Chamado, O Fantasma da Ópera e O Exorcista. A genialidade do compositor fez com que a sonoridade da trilha fosse composta exclusivamente por cordas, tornando-se arrebatadora. Já em Poltergeist, de 1982, foi indicada ao Oscar e é considerado um dos grandes clássicos das trilhas de terror. Destinado a representar a inocência das crianças da família assombrada e a vida simples dos subúrbios americanos. Bom, nossa lista vai ficando por aqui. Nosso tempo é curto, infelizmente, e a gente também não quer enjoar vocês. Claro que a gente não esqueceu de outros clássicos como Sexta-feira 13, O Exorcista e até mesmo O Bebê de Rosemary. Eles aparecerão por aqui em breve. E para nos ajudar nesse quadro, a gente vai contar com a participação do nosso super entrevistado, que disse entender tudo sobre trilhas sonoras. Uma coisa apenas, não tudo. Fala pra mim, Marcos, por que a trilha sonora é tão importante para filmes de terror e para todos os outros filmes? É bom que você colocou, ele é importante para qualquer filme, né, a trilha sonora. Porque a trilha ela tem um componente narrativo que ele é fundamental. E para o filme de terror funciona muito bem. Porque ele serve como um componente de antecipar personagens. Antecipar sensações, sustos, etc. Pega o exemplo de Tubarão. Né? Aquela Esse é um clássico. Você não vê, o personagem, que é o Tubarão, não está em cena, mas ele está presente a partir da trilha sonora. Né? Aí você pega Psicose, usa muito trilha sonora. Um que me marcou muito a infância, que foi Poltergeist. Sabe aquele chuvisco da televisão, quando ela fica desligada? Sim. Isso é mágico, isso ficou ali no imaginário das pessoas. Então, a trilha ela é um componente significativo.
sem ela, eu acho que o terror peca um pouco. Não que no passado não fosse feito, né? Mas ele acabou no presente trazendo um componente que ele é importantíssimo. Fala pra mim uma trilha que ficou marcado mais, assim, o que você mais gosta e que ficou mais até hoje. Tipo, você fala, meu Deus, de algum filme X. Tubarão, eu acho que é um grande exemplo ali. Acho que ele marca muito uma geração, marca muito a forma de usar a trilha sonora enquanto um elemento narrativo. Né? Psicose, mas assim, Tubarão para mim é um dos filmes onde melhor a trilha sonora ela faz o seu papel. E para você? Ai, meu Deus, eu amo filme de terror, então, particularmente pra mim, é muito difícil escolher uma trilha específica. Mas tem uma que eu tava estudando aí, o filme Exorcista, fizeram uma trilha sonora específica pra esse filme, só que o diretor queria algo muito mais chocante, e aí ele não quis essa trilha sonora. Essa trilha sonora foi pra um outro filme e ganhou como melhor trilha sonora de filme. Não E o sabia. Exorcista, tipo, não, né? Porque o diretor falou que não queria. É interessante. Mas é uma trilha muito boa. Talvez não tenha funcionado para Kelly, funcionou para outra. Exatamente. Porque ele tem que ter um impacto. Né? Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero saber do professor. Foi bom para você? Foi ótimo. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação mais uma vez. Me fala um pouquinho o que você anda fazendo pra gente finalizar. Eu tô lançando um livro, acabei de lançar um livro agora sobre Olha, cinema. que bacana. Não tem nada a ver com cinema de terror e tal, mas eu trabalho com cinema documentário. Chama-se Filmar Operários. Analiso como cineastas fizeram suas estratégias de filmagens para filmar operários ali nos anos 70, 80. Acabou de ser lançado pela Nossa, que editora demais. Apres. Então, tô feliz da vida. Nossa, parabéns. Cadê o meu livro? Vou trazer. Vou Olha aí, gente, mandar eu pra quero produção um depois pra autografado, vocês. por Claro, favor. com Tem tudo a certeza. ver com o nosso tema. Com Não é de certeza. terror, mas é filme. Isso é muito bom. Claro, claro. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Obrigado. E muito obrigada pela participação mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro programa, mas não se preocupe, porque semana que vem tem mais. Cuidado, viu? Não olha pra trás. Viu? Até semana que vem, com mais Ótimo. mistérios. Beijos.